Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Hoje vamos aprender sobre a transformação da matéria-prima, conteúdo este que você vai poder encontrar na semana 4 do seu PET volume 7. Qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo é reconhecer o processo de transformação da matéria-prima, identificar os diferentes produtos provenientes da atividade industrial. Ou seja, nós vamos compreender o que são essas matérias-primas e qual que é o papel da indústria para que essa matéria-prima chegue ao nosso dia a dia, chegue ao nosso cotidiano. Primeiro, é importante lembrar que matéria-prima são todos os elementos naturais ou não que são retirados da natureza e podem ser transformados em um outro produto que será utilizado para o consumidor final. Ou seja, todo produto que é retirado, transformado e chega para nós é considerado matéria-prima. Tá? E a matéria-prima ela é retirada através da atividade econômica do setor primário. Tá? E ela pode ser retirada através da agricultura, pecuária, do extrativismo vegetal e mineral, da caça e da pesca. Tá? É considerado, no caso, a atividade do setor primário, ela é considerada como o ramo que produz e fornece matéria-prima. Tá? Trouxe aqui alguns exemplos de alguns tipos de extrativismos que nós podemos encontrar aqui no Brasil. O primeiro é o extrativismo vegetal, no caso, através da retirada de látex ou látex das seringueiras, vegetação típica encontrada na floresta amazônica. Se você não sabe para qual que é o uso desse material, pega a sua borracha de apagar o lápis. Essa borracha que você utiliza, ela é retirada de um processo de extrativismo da seringueira. A caça, no caso aqui, a pesca, é um outro exemplo de extrativismo, é outro exemplo de retirada de matéria-prima da natureza para ser utilizada e transformada para o nosso consumo. E talvez o extrativismo mais conhecido, né, o mais utilizado é o extrativismo mineral, pois é ele, através desse tipo de extrativismo que a maior parte dos nossos equipamentos que são utilizados no cotidiano são produzidos. É importante lembrar que quando fala de setor ou atividade econômica primária, eu estou falando também de indústrias. Né? Existem indústrias também no setor primário. As indústrias de extrativismo mineral é o maior exemplo disso. Tá? Então, cuidado para não se confundir em pensar que setor primário é somente um setor rural, um setor agrícola. Não, é um setor também que possui indústrias, possui equipamentos eletrônicos e grandes equipamentos que são utilizados para esse tipo de atividade econômica. Tá bom? Bom, vamos falar agora da indústria. Né? Qual que é o papel da indústria no processo de transformação da matéria-prima? É ela, a indústria, que tem o papel, que tem a função de receber essa matéria-prima e transformá-la para ser utilizada de diferentes maneiras. A indústria, ela pertence ao setor secundário. Ela é caracterizada em transformar a matéria-prima em outros produtos. No caso, a indústria, ela utiliza a energia, máquinas, ferramentas e trabalho humano. Ou seja, é um processo produtivo muito mais complexo do que a atividade de extrativismo. Tá? Um exemplo de indústria, aliás, nós vamos descobrir aqui na aula, conhecer na aula que diferentes tipos de indústrias que existem, tudo bem? Tá? Mas a indústria ela tem um papel importante não somente no processo de transformação da matéria-prima. Toda vez que falarmos de indústria, temos que pensar também no como que essa indústria transformou a sociedade, ela transformou a paisagem geográfica. Tá? No caso, devido ao avanço tecnológico, a atividade industrial apresenta mudanças. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o processo industrial do século XVIII ele é totalmente diferente do processo industrial da atualidade. Hoje a indústria ela possui muito mais avanços tecnológicos, muito mais equipamentos que vão fazer com que esse processo produtivo aconteça de uma forma mais rápida. Tá? A primeira revolução industrial ocorreu na primeira metade do século XVIII. Tá? Depois dessa Revolução Industrial do século XVIII, nós tivemos, além da primeira, tivemos a segunda, a terceira e atualmente passamos por uma transição entre terceira e quarta Revolução Industrial. Tá?
Na imagem eu tenho um exemplo bem interessante de como que eram as primeiras indústrias. Isso lá no século XVIII, vejo que a indústria era focada primeiramente na produção de tecido, né? Então os teares industriais, que usava a força humana, no caso dos grandes teares, ou com o passar do tempo começaram a utilizar também carvão vegetal. Posteriormente, essas máquinas foram evoluindo para o carvão mineral, a energia elétrica, até chegar nos processos que nós conhecemos atualmente. Bom, é importante lembrar que a indústria, como já disse, ela é dividida, ela possui vários aspectos, ela é fragmentada, ela é separada por vários setores produtivos. No primeiro caso, eu vou falar agora da indústria de base. Por que a indústria de base? Porque é a indústria que recebe a matéria-prima. Ela também é conhecida como indústria pesada, porque é aquela que vai transformar a matéria-prima que vem direto da natureza. Tá? Então a indústria de base ela é responsável pela extração e transformação da matéria-prima. Tá? Essa matéria-prima transformada pode ser utilizada em outros setores industriais. Como disse, ela também é conhecida como indústria pesada. Vamos conhecer alguns tipos de indústrias pesadas ou indústrias de base. Temos a indústria siderúrgica, que ela é responsável aí pela transformação da matéria-prima em aço. Temos a metalurgia, que também transforma a matéria-prima em aço, porém esse aço é um aço de diferente qualidade, como por exemplo as ligas de alumínio. Temos também a petroquímica, que ela é responsável por transformar o petróleo nos seus derivados, como por exemplo o diesel e a gasolina. Um outro tipo de indústria também conhecida é chamada de indústrias de bem de capital. Tá? No caso, a indústria de bens de capital é responsável pela produção de máquinas, de ferramentas e de equipamentos. Produz bens intermediários que serão utilizados no processo de produção de outras indústrias. Percebam que a indústria de base, a indústria de bens de capital, ela é uma indústria que ela é intermediária, ou seja, ela fica dentro do processo produtivo, ela está depois da indústria de base e antes daquelas indústrias que irão produzir os nossos bens. Como disse, ela é responsável por produzir todos os equipamentos e ferramentas que outras indústrias irão estar utilizando. Como exemplo, eu trouxe a imagem de uma empresa que produz motores. Ela é uma indústria de bens e capital, porque ela vai produzir um motor e esse motor será utilizado em outro equipamento. Então percebam que é uma indústria intermediária, ou seja, uma indústria que está após o processo pesado e antes do processo para os consumidores finais. Já que falei de consumidores finais, vou falar agora da indústria de bens de consumo. Ela é a indústria relacionada com uma produção voltada para os consumidores finais, ou seja, indivíduos e família. Lembrando, toda vez que eu falo consumidor final, eu estou falando de nós consumidores, nós que utilizamos esses equipamentos e vamos perceber que são diferentes equipamentos ou diferentes produtos ao longo do dia a dia. Tá? Geralmente, a indústria de bens de consumo atua no setor de eletrônicos, automóveis, bebidas, roupas, produtos embalados e alimentos. A indústria de bens de consumo pode ser dividida entre bens duráveis, não duráveis ou bens intermediários ou semiduráveis. Tá? No caso, a indústria de bens não duráveis apresentam produtos de vida útil com pouca duração. São aqueles produtos que possuem um prazo de validade menor. É o setor industrial que mais emprega trabalhadores. Então, se nós pensarmos de todos os tipos de indústrias, só indústrias de bens não duráveis são aquelas que mais contratam pessoas para estar trabalhando. Alguns exemplos de bens não duráveis: medicamentos, bebidas, alimentos, cosméticos, entre outros. Percebam então, que são produtos que possuem um prazo, como disse, de validade menor, de 1 ano, no máximo 2 anos. Por quê? Porque são produtos que possuem uma matéria-prima que deve ser utilizada de uma maneira mais rápida. Na imagem eu trago uma fábrica de produção de sucos naturais. Perceba que o período para você utilizar o suco natural, ele tem que ser mais rápido do que um período, por exemplo, no caso de um refrigerante. Bens semiduráveis são produtos que apresentam uma durabilidade moderada. Como exemplo temos calçados, roupas, celulares, baterias, que são alguns exemplos desses bens. Percebam, se um bem não durável tem uma média aí de 2 anos, até 2 anos para ser utilizado,
é importante lembrar que os bens semiduráveis vão possuir um prazo maior, a partir de 3 anos. Então, um calçado, né, um telefone celular, são produtos que vão ter uma média de durabilidade de 1 a 3 anos. Ah, professor, mas meu celular não durou 1 ano. Bom, existem equipamentos que acabam sendo utilizados com maior frequência e o seu prazo de durabilidade vai ser menor. E aí, principalmente os produtos eletrônicos acabam tendo esse estigma de não serem semiduráveis, mas dentro da escala produtiva são sim chamados de produtos semiduráveis, tudo bem? E os bens duráveis? São os produtos que apresentam maior vida útil. Exemplos de bens duráveis: os automóveis, motocicletas, eletroeletrônicos, móveis são alguns exemplos desses bens. No caso da imagem, eu trouxe uma motocicleta. Alguns veículos podem durar mais de 10 anos. Por isso que eles são chamados de bem duráveis. Alguns móveis, alguns equipamentos eletrônicos, como por exemplo as máquinas de lavar, elas possuem um prazo de durabilidade muito maior. Por isso se encaixam nesse perfil. Ah, professor, repito, é verdade, algum equipamento não teve essa mesma durabilidade? É entendível, mas dentro da escala produtiva eles são considerados bens duráveis. Tudo bem? Bom, falei das indústrias, três tipos de indústria. Falei indústria de base, de bens de capital e de bens de consumo. Agora eu vou falar olhar para essas indústrias a partir da tecnologia. Quando eu observo a indústria a partir do seu nível tecnológico, eu posso considerá-la que ela é uma indústria de ponta. Então, uma indústria de ponta, ela é classificada de acordo com o seu nível tecnológico industrial. São empresas que utilizam recursos tecnológicos altamente sofisticados, apresentam altos investimentos financeiros, pesquisas e inovação. São indústrias de informática, indústria aeroespacial e biotecnologia. Então, são indústrias como, por exemplo, a indústria de aviação ou indústria aeroespacial, aquelas indústrias que produzem foguetes, que possuem um nível de tecnologia super diferenciado. Nesse caso, elas são chamadas de indústrias de ponta. Ah, professor, e esse meu notebook gamer todo modificado, todo moderno, pode ser considerado feito por uma indústria de ponta? Com certeza. Tá? Todo equipamento industrial produzido com muita tecnologia é considerado um produto de uma indústria de ponta. E o que é uma indústria 4.0? Como eu disse no início da aula, a indústria ela está passando por uma nova revolução. Revolução entre a terceira para a quarta revolução. Nesse caso, a quarta revolução é chamada de indústria 4.0. Vamos conhecer um pouquinho. É uma indústria onde o processo industrial que utiliza a automatização durante o processo produtivo. A conectividade e a inteligência artificial são alguns atributos desse modelo. A produção é mais precisa, ágil, econômica e autônoma. Percebam, na indústria 4.0 nós estamos falando de uma indústria que consegue integrar toda a tecnologia existente. Quando eu falo de toda a tecnologia, eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de internet, eu estou falando de pensamento autônomo, ou seja, a própria indústria vai conseguir produzir os equipamentos necessários. Percebam que quando estamos falando de indústria 4.0, estamos falando de uma indústria que consegue pegar todos os expoentes tecnológicos e utilizar para a produção. Então, um exemplo bem legal de indústria 4.0 que está chegando no mercado, por exemplo, os entregadores de comida rápida, de fast food. Hoje é uma pessoa que vai entrega comida para você. No futuro, e é um futuro bem próximo, as empresas elas querem que drones entreguem essa comida. Então você vai fazer o pedido pelo seu celular, uma máquina vai receber o seu produto, vai separar o produto e um drone vai estar levando na sua casa. Isso é um exemplo de uma cadeia produtiva 4.0. Então percebo que é uma cadeia produtiva onde vai utilizar muita tecnologia e muita tecnologia de ponta. Bom, professor, e o Brasil nesse cenário? O Brasil tem indústrias? Sim. O território brasileiro ele possui indústrias em toda a sua área. Mas é importante lembrar que existe uma região, que é a região sudeste, que é a região do país que apresenta a maior concentração de indústrias no cenário nacional. É verdade que nas outras regiões do Brasil nós vamos encontrar outras indústrias. Isso é um processo bem interessante. Por quê? Porque esse processo faz parte de um movimento urbano industrial que houve no Brasil nos últimos anos, que nós chamamos de desconcentração industrial.
Ou seja, aquelas indústrias que estavam concentradas na região sudeste, elas começaram a buscar melhores condições trabalhistas e de matéria-prima em outras áreas do país. Eu quero destacar aqui Manaus, tá? No Amazonas. Pois em Manaus nós encontramos uma das principais zonas ou áreas industriais do Brasil. Em Manaus nós temos a Zona Franca de Manaus. Talvez você já tenha percebido que quando você compra um produto eletrônico, um celular, uma televisão, um videogame, você vê escrito lá, Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque nessa região, nesse parque industrial, existe um foco maior na produção de eletroeletrônicos. Então, produzir eletroeletrônicos nesse local sai mais barato, e o que facilita, né, a distribuição desses produtos em outras regiões do Brasil. Falar de indústria também é falar de economia. É importante lembrar que o setor industrial é considerado um termômetro da economia. Ou seja, quanto mais a indústria produz, maior nosso poder econômico. Se for o contrário, a nossa economia vai estar diminuindo à medida que a produção industrial também diminui. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, CNI, para cada R$1 investido ou produzido na indústria, são gerados R$ 2,40 na economia como um todo. Então percebam, né, como que a indústria ela é importante para o nosso cenário econômico. Além disso, a indústria representa 29,9% do PIB do Brasil, responde por 70,1% das exportações de bens e serviços, por 69,2% do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento. Então percebam que é o setor que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, e por 33% dos tributos federais, ou seja, quase 1/3 do que é arrecadado pelo governo em tributos vem das indústrias. Bom, depois de falarmos das indústrias, de conhecer todo esse cenário, vamos relembrar um pouquinho o que foi falado na aula de hoje. Bom, falamos que o setor primário da economia é responsável por produzir e fornecer a matéria-prima. A agricultura, a pecuária, o extrativismo vegetal e mineral, a caça e a pesca são atividades primárias. É sempre bom lembrar que o setor primário é o setor que produz e que fornece a matéria-prima. Vale a pena lembrar também que pode acontecer e acontece de encontrarmos indústrias no setor primário. Não podemos ficar presos àquela ideia que o setor primário é apenas agrícola, apenas rural. No espaço rural também encontraremos a indústria. Tanto, como um bom exemplo, é o extrativismo mineral, que é feito por grandes empresas, por um grande maquinário, né, e equipamentos supermodernos. Vimos também que a indústria é responsável pela transformação da matéria-prima. Ela é considerada uma atividade do setor secundário. É sempre bom lembrar que a indústria ela sofreu alterações ao longo dos anos, principalmente nos últimos 100 anos com o avanço da tecnologia. Vale a pena pensarmos como que as cidades são organizadas e foram pensadas de acordo com as indústrias. Tanto que existem cidades que são chamadas cidades industriais, pois o principal foco econômico daquela região são as indústrias que existem na cidade. Além disso, o setor secundário é um dos setores super importantes para a economia do Brasil, tá? E do mundo, pois é nele que nós encontramos as indústrias. Estudamos também que a indústria pode ser dividida em indústria de base, que é aquela indústria que recebe e transforma a matéria-prima, e indústrias de bens e capitais, que é a indústria que pega essa matéria-prima transformada e produz equipamentos que serão utilizados para outras indústrias, e temos as indústrias de bens de consumo. São aquelas indústrias que vão produzir um material, vão produzir produtos para que nós, consumidores finais, utilizem dentro do nosso cotidiano. Também vimos que devido aos avanços tecnológicos, a produção industrial modificou, né, ao longo dos tempos, que a maior concentração de indústrias se localizam na região sudeste do Brasil e que a economia está ligada com o processo industrial, sendo importante para a geração de riqueza para o país e para os outros países do mundo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixo como sugestão a leitura do conteúdo da semana, faça os exercícios. Deixo aqui aquele abraço e nos encontramos até a próxima.